Olá, amados, paz e graça. Você está no canal Esquadrinhando e aqui a nossa proposta é transmitir a mensagem da Palavra de Deus, que é santa, poderosa e sagrada. Neste momento eu queria pedir para você compartilhar, que você se inscreva no canal e também dê o seu like. Uma pergunta: você sabe o que está escrito em 1 João 3, verso 16? Não confunda. Não confunda com o Evangelho de João 3,16. Esse com certeza você deve saber de cor. Mas perceba, você já parou para analisar que muitas vezes nós temos aquele versículo de estimação, aquele versículo que nós gostamos, que nos conforta, que nos dá alento, que nos dá esperança? E não tem problema algum nisso. O problema é que muitas vezes nós rechaçamos, deixamos de lado algum outro texto das Escrituras que é tão importante quanto aquele que nós temos como um versículo de estimação. É por isso que a Bíblia ela é um livro que deve ser estudado diariamente. Ela é um livro inesgotável. Cada vez que nós a estudamos, a lemos, nós estamos aprendendo mais e mais. Ainda que você leia o mesmo versículo todo dia, claro que você vai ter inspiração diária através dessa palavra, que é uma palavra poderosa. Queridos, o que diz nesse texto é algo interessante. Vejamos aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja, as palavras de João aqui em sua epístola, ela praticamente repete o que é dito lá no Evangelho, no capítulo 3, verso 16. É justamente a ratificação de que Cristo entregou a sua vida por cada um de nós. E aí, esse texto ele vem com um agravante, porque ele vem trazendo-nos um compromisso para cada um de nós. O compromisso de que devemos fazer assim como ele fez. Assim como ele esteve disposto a entregar a sua vida por cada um de nós, nós devemos estar dispostos a entregar a nossa vida por nossos semelhantes. Está vendo? Como muitas vezes nós deixamos de conhecer aqueles textos bíblicos que nos chamam para o compromisso, é muito bom e é muito fácil nos apegarmos a textos da palavra de Deus que nos são favoráveis. O problema consiste em quando a Bíblia nos chama a tomarmos uma decisão e muitas vezes essa decisão ela é contrária ao nosso feitio, à nossa forma de viver, e aí é onde se torna difícil viver o cristianismo. Porém, queridos, embora Cristo tenha morrido por cada um de nós, e esse sacrifício feito por Cristo tenha sido suficiente para a nossa salvação, isso não significa dizer que não tenhamos que fazer a nossa parte. Afinal de contas, a Bíblia tem 66 livros, e esses 66 livros não se registram o sacrifício de Cristo, não só registram a misericórdia dele, registram também informações, ensinamentos sobre o nosso dever de fazer as coisas em retribuição a esse sacrifício expiatório por cada um de nós. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Assim como Cristo nos amou, temos que amar o nosso semelhante. A oração do Pai Nosso, a que Cristo nos ensinou, ela diz que nós devemos perdoar as dívidas do nosso próximo, assim como Deus perdoou as nossas. Então, de fato, a Bíblia nos chama ao compromisso, o compromisso de amar. A pessoa que imaginar que o reino de Deus está isento do amor verdadeiro e incondicional, essa pessoa ela está equivocada, porque na verdade o reino de Deus ele é totalmente trabalhado através do amor incondicional de Deus. A lei do amor é que impera, e na Bíblia, a nota tônica da Bíblia é justamente o amor. Então, tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada do amor de Deus e até mesmo do trato que ele tem com o ser humano. Alguns dizem assim, se fulano não aceitar a Deus por amor, ele aceita pela dor. É bem verdade que muitas pessoas só procuram a Deus quando estão passando por um momento de dor e de sofrimento. Mas isso não significa dizer que Deus oferece a dor para que a pessoa o busque. Até porque, se a pessoa não busca a Deus por amor a Ele,
não adianta buscar a Ele por outro motivo, porque isso mostra que não será sincero. A pessoa buscará a Ele por outro motivo, por alguma perda na vida, algum problema, alguma dificuldade, mas depois que aquilo ali for solucionado, essa pessoa simplesmente vai se esquecer de Deus. Então a Bíblia diz que o único sentimento que tem que nos mover a buscar a Deus é justamente o sentimento do amor. Se eu olho para o sacrifício da cruz de Cristo e não consigo, em retribuição a tudo que Ele fez, também amar a Deus e ao meu semelhante, esse sacrifício não vai servir para mim, né? Não será suficiente para mim. Então veja, a Bíblia diz no verso 19, e nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aí nós lemos aqui, voltando um pouco, diz assim, no verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então a Bíblia considera o ódio ao semelhante como se fosse um assassinato. É claro que não tem a mesma gravidade, né? Não é o mesmo peso a pessoa tirar a vida de alguém ou a pessoa odiar alguém. Mas, olhando na ótica divina, você odiar uma pessoa é assassinar. Até porque tem pessoas que não tiram a vida do próximo, muitas vezes não é porque não quer, é muitas vezes porque não tem coragem, é muitas vezes porque tem medo de ir preso, de sofrer alguma represália ou coisa parecida. Mas se não tivesse esse perigo, muitos tirariam a vida. Então isso mostra que muitos são ladrões, mas não roubam porque tem medo das consequências. Muitos são assassinos, mas não tiram a vida de ninguém porque tem medo das consequências. Então, da mesma forma, se nós desejamos ir ao céu, mas nós desejamos chegar lá porque temos medo de nos perder, porque temos receio disso ou daquilo, nada adianta esse pensamento. Na verdade, o único sentimento que deve nos fazer desejar o céu é o amor, né? É a retribuição a esse amor grandioso que Deus outorgou a cada um de nós. Queridos, mais uma vez gostaria de abençoar a você, a sua família, dizer que essa palavra é uma palavra santa e verdadeira e ela pode fazer maravilhas em sua vida, se assim você permitir. Então, que Deus te abençoe, que possamos estudar mais a palavra e colocar em prática os textos que muitas vezes não nos são favoráveis, mas que são de profunda importância para que possamos chegar às nações celestiais. Deus te abençoe e paz e graça.